Estados Unidos assinou uma ordem executiva, o presidente Donald Trump, que autoriza o país a invadir países que produzem fentanil, América Latina, de maneira geral. O que isso tem a ver com o Brasil? Será que o Brasil também será invadido? Bom, preste atenção. Não é dessa forma como está sendo colocado aqui, vai invadir, vai fazer guerra. Não é bem isso. Mas é importante essa questão para o Brasil? É importante. Tem a ver com o tarifaço? Tem a ver com o tarifaço. Tem a ver com a geopolítica internacional? Tem a ver com a geopolítica internacional. Então, vou explicar isso agora na sequência desse vídeo. Dê o seu like, curta, compartilhe e assista até o final para que você possa entender isso e mandar esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá. Primeiro ponto. Os Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva. Sim, já havia assinado uma ordem executiva no sentido de compreender esses cartéis colombianos, mexicanos, venezuelanos como terroristas. Então isso já dá aos americanos como se fosse um ambiente propício para que os Estados Unidos possam atuar de forma um pouco mais incisiva para acabar com aqueles que produzem drogas que adentram ao Estado americano e destroem vidas nos Estados Unidos. No ano de 2023, foram mais de 60 mil mortos por essa droga chamada fentanil, que é produzida basicamente nos cartéis de Sinaloa e Jalisco, no México, e entram nos Estados Unidos e aí são distribuídos, onde em algumas cidades você tem lá verdadeiros guetos, daqueles pessoas zumbis, né? É a droga do zumbi, que você deve ter visto aí no YouTube, algumas imagens sobre essas pessoas que andam curvadas, totalmente desconectadas do mundo, estão sob efeito desse fentanil, que é produzido nesses cartéis, e é justamente em face desses cartéis que os Estados Unidos, essa ordem executiva, assinada pelo Trump, permite, não que vá, mas permite que os Estados Unidos adentrem ao território e tenham como alvo exatamente os laboratórios que produzem essa droga. Então, é exatamente como aconteceu em relação ao Irã. Se você se lembra, né, no Irã havia um laboratório de enriquecimento de urânio, mas muito lá abaixo da terra, né, os Estados Unidos teve que usar um bombardeio específico para atingir aquele laboratório. Então, nesse caso, são também laboratórios, grandes laboratórios, em regiões bastante desérticas, né, em fazendas no interior do México. Então, eles podem fazer isso? Podem. Mas aí o que é interessante nesse ambiente geopolítico é que é o seguinte, olha, o México, a Venezuela, produz o fentanil que vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, mas ele produz esse fentanil, que é uma droga sintética, mas não os precursores, ou seja, as moléculas que são produzidas para que haja a produção do fentanil, elas não são produzidas no México nem na América Latina, elas são produzidas na China. E aí que está o ambiente geopolítico que, agora sim, entenda, vai trazer a questão para o Brasil. Por quê? Porque a China não colabora. A China produz esses precursores, que são lá L-dimetil, alguma coisa, que é necessária para que o laboratório mexicano sintetize o fentanil. Esses precursores, eles são produzidos na China, mas tem uma questão interessante aí, que é a seguinte, eles são produzidos, mas eles são legais. Por quê? Porque eles são usados também para sintetizar drogas legais, fármacos. Mas, quando desviados, eles são levados para o México e lá no México são utilizados para a produção do fentanil. Então, os Estados Unidos têm uma política muito incisiva em relação à China para fazer com que a China tenha uma prerrogativa de tentar combater esse comércio ilícito. Mas a China, pense bem, não está colaborando no nível que os Estados Unidos desejam. Faz vistas grossas, muitos laboratórios produzem e a mercadoria é desviada, vão para outros laboratórios que vendem para esses cartéis mexicanos, venezuelanos. Então, essa sequência de coisas ela continua no mundo e a China não está muito preocupada com essa questão. E é exatamente aí que entra a questão do Brasil. É porque o Brasil, quando ele adota a política de que nós temos interesses com a China, nós vamos tentar construir uma nova moeda que não seja o dólar, portanto, nosso interesse comercial com a China é mais forte, os Estados Unidos
eles, observando essa atuação desses países da América Latina que estão nessa linha, o Brasil é o principal, entendem que o Brasil ele não é um colaborador deste ambiente que os Estados Unidos desejam. E ao não ser um colaborador, ele é alvo de sanções. Portanto, essas sanções aí, de que diz respeito a tarifas de 50% em relação ao Brasil, ela é um indicador de que o Brasil não colabora com o ambiente da diminuição, da tentativa de retirar do mundo esse ambiente hostil de produção de drogas. O Brasil também faz vistas grossas. O Brasil também produz drogas. Mas o Brasil, o seu governo, ele não está muito interessado neste ambiente de colaborar com os americanos. Então o Brasil, no seu governo atual, além de ter problemas que a gente já levantou aqui, que diz respeito à persecução de opositores pelo próprio sistema judicial brasileiro, no lawfare, então o que acontece? Além do Brasil estar nesse caminho que é contrário aos interesses de você ter uma democracia que colabora com o ambiente ocidental, portanto persegue opositores, e aí você tem o Bolsonaro como praticamente aquele que está na ordem do dia no que diz respeito a isso, mas o Brasil também é colaboracionista neste ambiente que eu estou chamando a atenção para você, que é esse ambiente de olhar para a China com bons olhos, no sentido de que a China é o futuro do mundo. E é claro que você não pode dizer que a China não seja o futuro do mundo, mas entenda que é necessário que a China colabore com boas práticas no que diz respeito ao ambiente internacional, o que não é uma verdade. E quando o Brasil se alia à China, então o Brasil é alvo de sanções, de tarifas. Então o Brasil persegue pessoas no que diz respeito ao lawfare, e o Brasil prefere ficar jogando truco no que diz respeito a este ambiente internacional. Não senta mesmo em negociações porque não tem condições de sentar, uma vez que continua colaborando com este ambiente hostil aos Estados Unidos. Então não adianta bravatas, não adianta você achar que o presidente americano é que tem que me ligar ou coisa parecida, porque o ambiente é muito mais sério do que isso. É um jogo para pessoas adultas. Observe que o México, que é o país mais próximo dos Estados Unidos e que é um país que praticamente está no alvo principal disso que eu chamei a atenção, que é a produção desse fentanil, o México, que tem uma presidente que é de esquerda, mas o México mantém com os Estados Unidos um comércio bilateral muito forte. O México já sentou a mesa de negociação, o México já está tentando fazer de tudo para que as coisas caminhem no sentido de evitar que os Estados Unidos possam, obviamente, sancioná-los naquela linha que eu chamei a atenção agora, que é exatamente a invasão do seu espaço e a destruição de laboratórios que produzem essa droga maléfica. Então, para o Brasil, a lição ela é muito séria. Governo que não tem interesse em colaborar com aquilo que é fundamental para o ambiente democrático do mundo ocidental é um governo que vai ter dificuldades na frente da discussão com os Estados Unidos. É muito interessante que você observe isso, portanto, é de fundamental importância que o Brasil modifique seu comportamento e se alinhe novamente àquilo que o Brasil sempre teve como base, que são os ambientes da política democrática ocidental, sem flertar com essa tentativa de você atuar no mundo como aquele que joga apenas no sentido de querer vitórias, sem que você colabore com o ambiente da democracia ocidental. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, curta, compartilhe. Ative o sininho, porque cada vez que você tiver um novo vídeo, você será notificado. Muito obrigado.